Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos falar sobre conservação da energia. Em especial, eu vou fazer exercícios com vocês, tá? Um exercício de Enem também, um conteúdo bastante cobrado aí nos vestibulares e na prova Enem também. Beleza, queridão? Então, antes de mais nada, só sempre lembrando nossos recadinhos iniciais aqui, faça as atividades obrigatórias, certo? Atividade obrigatória garante a sua frequência. Entre lá, clica no link de atividade obrigatória, clicou, fez a atividade, apareceu o verdinho, enviou, tranquilo, está com a sua frequência garantida, além da notinha. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos lá, meus queridos, vamos trabalhar um pouquinho aqui. Pessoal, nós falamos sobre energia mecânica aqui já várias vezes, né? Vocês estão percebendo que esse slide, inclusive, ele está se repetindo, nós estamos apenas aumentando ele, certo? Então, nós temos energia cinética, certo? M vezes massa, energia cinética igual M vezes V ao quadrado sobre 2. Nós temos as energias potenciais, que representam a energia elástica, K vezes X ao quadrado sobre 2. Nós temos a energia potencial gravitacional, que é mgh, e tudo isso forma a chamada energia mecânica, certo? Que a energia mecânica é igual à energia cinética mais as energias potenciais. Mas além disso, a gente tem que lembrar de um outro detalhe. Nós falamos na aula anterior sobre a conservação da energia mecânica, certo? E nessa situação aqui, nós vimos que a energia mecânica se conserva, ou seja, a soma das energias potenciais e cinética em um ponto é igual à energia potencial e cinética em outro ponto. Elas têm que ser iguais, desde que não haja forças dissipativas nesse processo. Ok? Tranquilo? De boa? Então vejo que nosso slide está só aumentando aqui nessa situação. Hoje nós vamos resolver exercícios, como eu disse para vocês, certo? Então, nós já vamos começar aqui com um exercício teórico, tá? Diz o seguinte, olha aqui, ó. Assinale a alternativa que preenche correta e ordenadamente as lacunas do texto a seguir. Ao efetuar um salto em altura, um atleta transforma a energia muscular em energia, espaço. Em seguida, essa se transforma em energia, espaço para você completar, comprovando a espaço da energia. Então, essas lacunas aí, o que vocês irão completar? Item A, na primeira lacuna, potencial, na segunda lacuna, cinética, na terceira, dissipação. No item B, térmica na primeira lacuna, segunda lacuna, potencial elástica e terceira lacuna, dissipação. Item D, potencial gravitacional na primeira lacuna, cinética na segunda lacuna e na terceira lacuna, conservação. Item D, cinética na primeira lacuna, potencial gravitacional na segunda lacuna e conservação na terceira. Ou, item E, potencial elástica na primeira lacuna, potencial gravitacional na segunda lacuna e conservação na terceira lacuna. Pegue o texto, certo? Veja esse texto que está aqui, leiam ele, vejam a lógica dele ali, dos conteúdos que a gente estudou anteriormente, inclusive. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
E aí, pessoal, resolveram o exercício? Conseguiram completar a lacuna aqui? Vejam, né? O que a gente vai ter aqui, né? Vamos ler aqui para a gente poder entender. Ao efetuar um salto em altura, né, um salto com vara, um atleta, né, ele transforma a energia muscular em energia cinética, certo? Ou seja, ele está transformando a energia em corrida aqui nessa situação. Em seguida, essa se transforma em energia potencial gravitacional, certo? Que tem justamente a alternativa C. Veja que bate certinho, certo? Porque ele está ganhando altura nesse processo. Então ele está lá na corrida, transformando a sua energia muscular, certo? Energia química, tudo aquele alimento que ele comeu, né? A batata doce, o ovo, aquela coisa toda lá que a gente vê, né? Certo? Está ganhando a sua energia lá, né? A energia química do nosso corpo, transformando em energia cinética. Depois desse salto de altura, certo? Ele está, na verdade, transformando essa cinética em altura, certo? Isso comprova o quê? Comprova a conservação da energia. Beleza? Tranquilidade? Entenderam o exercício? Exercício bem legal, né? Um exercício teórico que ajuda bastante. A galerinha de primeira fase aí adora um exercício desse, né? Vestibular adora um exercício desse aí. Gente, então, próximo exercício aí para a gente poder executar aqui. Agora em memória da Olimpíada do Japão, né? Aqui, ó. O salto com vara, um atleta corre segurando uma vara e com perícia e treino consegue projetar seu corpo por cima de uma barra. Para uma estimativa de altura alcançada nesse salto, é possível considerar que as varas sirvam apenas para converter o movimento horizontal do atleta, corrida, em movimento vertical, sem perdas ou acréscimo de energia. A análise de um salto foi obtida em sequência de imagens reproduzidas abaixo, certo? Ele fala isso porque, na verdade, né, durante um salto com vara, o atleta faz alguns movimentos e ele acaba, na verdade, ganhando, né, através dos seus movimentos, um pouquinho mais de energia mecânica ali, certo? É umas técnicas que eles utilizam, né, utilizando só a força-peso e tudo mais ali. É algumas técnicas que eles acabam fazendo isso. Por isso que ele fez uma aproximação com essa ideia aqui, ok? Gente, então, o que a gente acaba vendo aqui, ó? Veja essa imagem, né? Então, o cara está correndo, certo? O seu centro de massa aqui, ó, o centro de massa do atleta, ele está a 0,8 metros do solo, e ele faz o movimento, certo? Eu estava vendo uma sequência de imagem de movimento do atleta, né? Ele faz todo o movimento em si, e a altura máxima que ele vai atingir é 3,2 metros, né? Do seu centro de massa, está a 3,2 metros acima, certo? Ou seja, somando 0,8 com 3,2 dá 4 metros de altura, certo? Então veja, né, que o centro de massa da posição que ele estava para a posição que ele chegou aqui, do seu centro de massa, né, no caso, aproximadamente essa região aqui do nosso corpo, né, a parte do umbigo, ela se encontra a 3,2 metros aqui. Uma consideração importante: desconsidere os efeitos do trabalho muscular após o início do trabalho e considere G como 10. Nesse caso, é possível estimar que a velocidade máxima atingida pelo atleta antes do salto foi de aproximadamente... Então, a imagem está aqui. Item A, 4 metros por segundo. Item B, 7 metros por segundo. Item C, 9 metros por segundo. Item D, 6 metros por segundo. E item E, 8 metros por segundo. Eu vou dar um tempinho para vocês. Aplica a equação da conservação de energia mecânica e daqui a pouco a gente volta para resolver a questão.
aí, galerinha, conseguiram resolver o exercício? Cara, esse exercício aqui você aplica praticamente a conservação da energia mecânica aqui, né? Lembrando que aqui não tem dissipação de energia, não tem trabalho da força muscular, não tem trabalho, né, envolvido nenhum aqui, ok? Bem, vamos analisar o seguinte. Coisas importantes serem analisadas nessa imagem aqui. Eu quero que vocês observem esses dois pontos, certo? Que estão mostrando em vermelho aqui. A altura que nós vamos trabalhar nesse caso, né, será apenas o 3,2. Por quê? Porque ele representa, na verdade, né, a altura relacionada e, consequentemente, a energia cinética do movimento, ela foi convertida em energia potencial. Mas vocês têm que lembrar que antes do salto, o atleta ele já tinha uma certa energia potencial gravitacional em relação ao seu centro de massa, certo? Lembrando que eu estou colocando referencial como solo, certo? E ele já tinha uma certa energia potencial aqui, certo? Então, esse 3,2 que é o interessante para mim. Esse 0,8 aqui, né, na verdade, eu não vou utilizar para nada, tá ok? Então é o seguinte, o que eu vou fazer para facilitar um pouco a minha vida? Eu vou colocar meu referencial exatamente aqui, sobre o centro de massa antes do salto, ou seja, a 0,8 metros do solo. Essa aqui é a grande sacada. Isso facilita muito o meu cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? Nesse caso aqui, tá? Nesse caso, a nossa energia mecânica, né, antes do salto, eu vou chamar de A, vai ser igual à energia mecânica, né, após o salto, ou seja, quando ele está lá em cima. O que vai acontecer? A gente sabe que energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Ok? Então, A, B, B. Beleza. Então, fazendo análise aqui, né? Antes do salto, o nosso pequeno atleta ele tem apenas velocidade, certo? Isso é uma coisa importante de analisar. Só tem velocidade. Lembrando que eu estou considerando meu referencial sobre o seu centro de massa. Então, estou colocando aqui. Então, ele vai ter apenas energia cinética. Depois, nós vamos observar, né, que aqui em cima, quando ele chegar nesse ponto aqui, eu quero saber a altura máxima que ele atinge, ou seja, seria quando ele conseguir converter toda aquela energia cinética em energia gravitacional, ou seja, energia associada à altura. Ou seja, ele vai praticamente parar lá em cima. Então, quer dizer que eu não vou ter energia cinética. Beleza. Então, opa. E nesse caso, energia gravitacional. Ok? Então, eu vou ter essa jogadinha aqui. Com isso, pessoal, agora eu vou abrir minhas fórmulas. mv² sobre 2 é igual a mgh. Certo? Esse aqui antes do salto e esse aqui após o salto. Observe novamente, a massa nessa situação não vai ser importante para mim. Resolvendo essa questão, o que a gente acaba tendo aqui? Né? A velocidade do nosso amiguinho, né, que vai ser, no caso, v² sobre 2, é igual à gravidade, que vale 10, e a altura que ele atingiu aqui, no caso daqui do centro de massa, a altura entre as diferenças entre as alturas do centro de massa, né, se você observar, é 3,2 metros. Certo? E agora você resolve. Certo? O que a gente vai ter? 10 vezes 3,2, nós vamos ter 32. Ou seja, v² sobre 2 é igual a 32. Multiplico o cruzado, v² igual 32 vezes 2, 64. Tira a raiz de 64. Isso aqui vai ser igual a 8 metros por segundo. Certo? Olha aí, ó, 8 metros por segundo. Alternativa E de especial para cair numa provinha, especial para cair no vestibular. Coisa linda, né, gente? Coisa linda de ser feita. Vejam que a energia cinética, ou seja, a velocidade, ela é fundamental para que o cara consiga, né, atingir a maior altura possível. Ela faz parte do processo, né, além dos trabalhos ali envolvidos com
a energia, o trabalho, né, da força muscular que ele faz, os movimentos que ele faz ali, numa situação real, né? Mas veja que ele precisa adquirir a maior velocidade possível para que ele consiga também fazer um bom salto, ok? Então, conservação da energia mecânica na situação. Gente, vamos passar para o próximo exercício? Exercício da FATEC. Diz o seguinte, ó. Uma caixa abandonada a partir do repouso no ponto A de uma pista no plano vertical. Então, é abandonada a situação. O que você tem aqui? Ó? A caixa no ponto A está a 2 metros do solo, certo? E aqui embaixo você vê espécie de uma mola aqui embaixo nessa situação aqui, certo? Beleza. No ponto A, né, está a 2 metros de altura da base da pista, onde é fixa uma mola com constante elástica igual a 150 Nm por metro. São desprezíveis os efeitos do atrito e a dota G como 10 metros por segundo. Sabendo que a massa é de 0,60 kg, a máxima compressão da mola vale em metros tanto. Ou seja, item A, 0,80 de metros, B, 0,40 de metros, item C, 0,20 de metros, item D, 0,10 de metros e item E, 0,05 de metros, certo? Então, veja o que está acontecendo, né? A molinha, o corpo sai do ponto A 2 metros de altura, atinge a mola aqui, né, na parte de baixo aqui, certo? E, consequentemente, existe uma compressão, certo? Ele quer saber o quanto que essa mola comprime nessa situação aqui. Beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta a resolver esse exercício.
aí, pessoal, conseguiram fazer o exercício da FATEC? Cara, exercício bem parecido com aquele que a gente fez no exercício número 2, certo? Bem, veja o que acontece aqui, né? Se você observar esse desenho, na verdade nós estamos trabalhando com conservação de energia mecânica também, né? O segredo é o seguinte, eu vou passar uma dica para vocês. Analise o seguinte, qual é o tipo de energia que eu tenho aqui nesse ponto? E qual é o tipo de energia que eu vou ter aqui embaixo? Ou seja, qual é o tipo de energia que eu vou ter nesse ponto A? Lembrando que o objeto ele está a 2 metros de altura e que praticamente ele saiu do repouso. E no item B, certo? Qual é a energia, aqui nesse caso aqui na parte do chão, qual é a energia associada quando ele atinge a mola? Certo? O segredo é esse, você conseguir identificar os tipos de energia mecânica envolvida ali. Por isso que a gente repete tantas vezes o que é energia cinética, potencial, gravitacional e energia elástica aqui nesse processo. Bem, analisando aqui em questão, vejam, eu sei que energia mecânica do ponto A tem que ser igual à energia mecânica do ponto B. Ponto A em cima, ponto B aqui próximo à mola, certo? Então o que a gente vai ter, certo? Analisando aqui em seguinte, eu vou analisar da seguinte forma, que eu não vou ter energia cinética aqui no ponto A, ou seja, essa parte de cima aqui, eu vou ter apenas energia potencial gravitacional. E se eu for analisar aqui, certo, na parte de baixo, eu não vou ter energia cinética. Daí o cara fala assim, mas como assim, professor? Eu não vou ter energia cinética porque ele atinge uma velocidade, ele atinge a molinha e tal. Veja que o exercício ele pergunta a máxima compressão. Então é aquela situação ideal em que a mola está comprimindo, ela segura totalmente o movimento do bloco. Ela está amortecendo, entre aspas, o movimento do bloco, certo? Então ela está acumulando toda aquela energia mecânica do sistema para ela, certo? Por isso que ele falou deformação máxima. Então, nessa situação, eu não vou ter energia cinética nessa parte aqui. Então, que tipo de energia que eu vou ter no ponto A? Eu vou ter a energia potencial gravitacional do ponto A, certo? E aqui eu vou ter a energia elástica do ponto B. O que eu faço agora? Coloco as equações, né? mgh é igual a kx quadrado por 2. Não posso simplificar nada, diferente dos exercícios anteriores, não tenho que simplificar aqui. Agora faço substituição de dados, certo? O que a gente tem? Se você for analisar ali, nós tínhamos que a massa era de 0,60 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que no caso é 2, é igual a constante elástica, que é 150, vezes x quadrado sobre 2. O x representa justamente essa deformação aqui, ok? Fazendo as continhas aqui, o que a gente tem, né? Nós vamos ter o seguinte, 0,60 vezes 10 vezes 2, isso vai ser igual a 12. É igual a 150 x quadrado sobre 2, certo? Se eu resolver aqui, né, eu posso multiplicar cruzado, se você quiser uma forma da gente resolver aqui, eu vou achar o seguinte, que 150 x quadrado é igual a 12 vezes 2, 24, né? 12 vezes 2, 24. Ou seja, x quadrado é igual a 24 dividido por 150. Eu passo 150 dividindo para o outro lado. X quadrado vai ser igual a 0,16. Eu tiro a raiz do nosso amiguinho. Ou seja, eu vou ter 0,4 de metros. Né? Se você observar, né, o exercício está trabalhando aqui com os algarismos significativos corretos, né? Perceba aqui que nós temos 2, 2, 2. Então, a alternativa, a maneira correta de a gente escrever isso aqui, né, é de 0,40 de metros. Por isso que tem a alternativa B aqui, 0,40 metros. Beleza? Tranquilo exercício? Conseguiram resolver aqui essa questão? Espero que sim. Qualquer coisa, refaça.
Beleza? E agora nós vamos para uma outra questão, que é uma questão Enem, bem interessante. Ela fala o seguinte para nós. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Então, nós temos essa imagem aqui, né? Então, você tem aqui a energia eólica, certo? Essa energia eólica, ela pode ser utilizada, veja as setas, né? Como está organizada aqui, ó. Se você analisar as setas, o segredo do exercício é esse, analisar esse esquema aqui. Então, você tem energia eólica. A energia eólica, ela tanto é fornecida para a rede, como gera hidrogênio. Esse hidrogênio, ele é armazenado e ele pode ser utilizado, né, para geração de eletricidade através de uma usina térmica, certo? Da mesma forma, se você analisar, você tem biogás, certo? O biogás, ele também faz isso. O biogás, ele pode ser utilizado aqui para semi-queimado, certo? E utilizado aqui para energia térmica, certo? E perceba que o calor também tem um destino para a energia térmica, ou seja, em forma de vapor, principalmente, indústrias e assim por diante. Perceba que o hidrogênio também, ele pode ser utilizado para alimentar os veículos, certo? Um esquema bem completo. Gente, com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalado, pois, item A planta mista de geração de energia realiza eletrólise para enviar energia à rede de distribuição elétrica. B. O hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com o biogás para o calor e eletricidade. C. Conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade por inércia, mantendo a eficiência anterior. D. A combustão da mistura biogás-hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da estação. O item E. A planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade. Certo? Gente, analisa a imagem e veja a melhor alternativa. E lembre-se da pergunta, certo? Existe uma pergunta a ser falada aqui. Leia a pergunta, daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Gente, o segredo da questão é analisar essa imagem aqui, né? E, como eu falei para vocês, analisar também a pergunta, né? A pergunta é, mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, a estação continua abastecendo a cidade. Ele está afirmando isso, né? Onde está instalada. Por quê? Pois, certo? Daí vem as alternativas ali, certo? Antes disso, como vocês já sabem, né, o Enem ele trabalha com competência e habilidade, a gente já conversou sobre isso, né? E nesse caso, o Enem, essa questão, está cobrando a competência número 6, da área 6, apropriar-se de conhecimentos de física para, em situações de problemas, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicas e tecnológicas, certo? E aqui a habilidade 23, avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação da energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais ou econômicas aqui, certo? Então veja que o Enem não é feito de bobeira, ele tem uma aplicação ótima, tem todo um esquema feito atrás disso, tá? Então vamos analisar aqui, né? O que acontece? Por que a usina ela mantém o funcionamento dela? Né? Basicamente por causa que essa válvula de mistura aqui que está o segredo, né? Você tem a geração de eletricidade basicamente por eletricidade através das turbinas eólicas. A turbina eólica começou a baixar a sua produção, ou como ele falou, parou o vento, como ele disse ali, certo? O que ele fez aqui? Ele armazenou essa energia, certo? Em forma de uma energia potencial, certo? Não é aquela energia potencial que a gente estudou de mecânica, né? E sim através de energia potencial química. Então, o que a gente teria aqui, ó, o hidrogênio, nessa situação, e além disso, nós temos o complemento do biogás, né? O que é o biogás? É praticamente o biogás oriundo da decomposição de matéria orgânica, certo? Basicamente metano aí que a gente tem, basicamente em cima disso, certo? Então, com esse hidrogênio, você mistura, né, esses dois gases e você queima essa mistura, como eu falei, através de uma usina térmica e a partir disso você gera tanto calor como eletricidade, né? Lembrando que o calor para algumas indústrias é extremamente importante, para caldeiras, né, e para os seus processos de produção, né? Então, a alternativa correta seria a alternativa B. O hidrogênio produzido é armazenado, é utilizado na combustão com o biogás para calor e eletricidade, certo? Ok? Então vejo que precisa de uma certa cultura, né? Entender o que é biogás, entender todos os processos ali. Por isso que o Enem também exige uma certa leitura da pessoa, certo? Ok, meus tranquilos, meus pimpolhos? Então, falando aqui sobre a questão, né? Nós aprendemos hoje sobre energia cinética, falamos sobre a questão das energias potenciais, certo? Que a energia potencial gravitacional é energia elástica. Nós falamos sobre energia cinética, energia associada à velocidade. E, basicamente, nós falamos sobre a conservação da energia mecânica, né? Que a energia mecânica ela se conserva desde que não haja forças dissipativas nesse processo. Ok? Então, obrigado pela atenção de todos. Refaça os exercícios e até a próxima, meus queridos.